Bem, pessoal, esse é o vídeo exemplo. Então, vou resolver o exemplo número 1, referente então ao calor específico. Nesse caso, no primeiro momento, a gente lê a questão. A questão diz que uma panela possui massa de 200 gramas e apresenta a temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da panela é de 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius, determine. Letra A. O calor que a panela precisa receber para que a temperatura dela seja de 100 graus Celsius. Nesse caso, a gente tem que ir com muita calma. Eu já peguei essa questão exemplo porque ela traz questões, ela traz processos diferentes que vocês vão usar em vários tipos de questões. Então vamos por partes. Primeiro a gente identifica do que a questão fala. A gente vê que a questão fala sobre calor específico. Então, de forma muito tranquila, a primeira coisa que a gente faz é anotar a equação do calor específico, que ela diz para nós que o calor específico é igual à quantidade de energia dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Primeiro passo que a gente faz. Agora, baseado na letra A, a gente identifica o que a questão nos pede na letra A. Um passo de cada vez. O calor que a panela precisa receber para que a temperatura dela seja de 100 graus Celsius. Aqui, a letra A nos fala em calor. A letra A nos pergunta quanto calor a panela vai ter que receber. Nesse caso, na letra A, nós vamos querer descobrir. A letra A nos pede então uma quantidade de calor. A quantidade de calor nós não temos. Vamos extrair agora o que a gente tem. Para trabalhar com calor específico, a gente precisa da massa. E a questão nos fornece a massa. Deixa eu anotar aqui. Vamos riscar de azul. A massa é de 200 gramas. Opa, a massa é de 200 gramas. Nesse caso, eu só vou apagar aqui, trocar a caneta para preto. Vamos anotar então que a massa é de 200 gramas. Opa, não gostei, ficou muito grande. Gostei, mais compacto. Para a gente trabalhar com calor específico, a questão nos forneceu aqui o valor do calor específico, que é de 0,094, um número muito, muito pequeno, calorias dividido por grama vezes grau Celsius. A questão já nos forneceu o calor específico e ela pergunta quanta energia, quanto calor eu preciso fornecer para a panela para que ela chegue à temperatura de 100 graus Celsius. Vejam que a panela já estava na temperatura de 20 graus Celsius. E na equação aparece esse ΔT. Isso aqui quer dizer variação de temperatura. Ou seja, nesse lugar do ΔT a gente vai ter que informar quantos graus Celsius a temperatura vai variar. Como nós vamos descobrir isso? Sempre que nós temos a variação de qualquer coisa, nós sempre pegamos o valor final menos o valor inicial. A variação de qualquer coisa é coisa final menos coisa inicial. Como nesse caso nós estamos falando em variação de temperatura, fechar aqui, nós então vamos pegar o valor da temperatura final menos o valor da temperatura inicial. Nesse caso, então, a nossa variação de temperatura, o valor final da temperatura na letra A é de 100 graus Celsius, menos o valor da temperatura inicial que a questão nos fornece, que é de 20 graus Celsius. Nesse caso, nós calculamos, então, que a nossa variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Agora sim, nós já sabemos a massa. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Vamos usar aqui o azul. Nós sabemos a massa, sabemos o calor específico, sabemos a variação de temperatura, só nos falta descobrir a quantidade de energia. O que a gente faz agora? Pega todos esses dados aqui e joga todos eles lá na equação. Ok? Fiz as setas aqui então para demonstrar. O que
que a gente faz agora? A gente substitui aqui na equação os valores que nós possuímos. Nesse caso, eu já vou escrever aqui embaixo, substituindo, tá ok? O calor específico, a questão nos diz que é de 0, vamos fazer aqui de preto. A questão nos diz que é 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius igual. A quantidade de energia nós não temos e queremos descobrir. Nesse caso, a gente vai deixar a letra Q. A massa, a questão nos diz que é de 200 gramas e a variação de temperatura nós calculamos e ela é de 80 graus Celsius. Vejam que nós fomos passo a passo, identificamos sobre o que a questão falava, nós vimos que ela falava sobre calor específico e separamos a equação do calor específico. Depois disso, separamos tudo que a questão nos pede para calcular e também, aqui em azul, tudo que ela nos fornece de dados. O que nós fizemos depois? Pegamos os dados que a questão nos forneceu e colocamos na equação. A partir de agora, a gente entra no processo matemático de resolução, então, da questão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é multiplicar esses dois números aqui de baixo. Como é que isso vai ficar na próxima linha? Eu mantenho o 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius igual a energia dividido, nós multiplicamos agora 200 vezes 80 e nós temos 16.000. Vou anotar aqui embaixo os 16.000 e mantenho tanto grama quanto grau Celsius. A gente mantém a unidade de medida. Agora a gente vai para o matematiquês. Eu quero descobrir a quantidade de energia. Então o que tem que ficar sozinho? Tudo isso daqui que está dividindo vai passar para o outro lado da igualdade. Se nesse lado divide, passa multiplicando. Passou multiplicando, como é que isso vai ficar? Nós vamos ter aqui, então, 0, opa, deixa eu apagar aqui, caneta preta, 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius, vezes, então, os 16, deixa eu apagar aqui, 16.000 gramas vezes grau Celsius igual a energia. O que a gente faz agora? Nós vamos cortar as unidades de medida. Cortamos gramas com gramas, grau Celsius com grau Celsius e só vai sobrar calorias. Então agora a gente só vai para o último passo, então, matemático, que é multiplicar esses 16.000 por 0,094. Eu estou fazendo aqui na minha calculadora. Vou multiplicar os 16.000 por 0,094 e isso vai dar 1.504. Opa, eu vou anotar aqui. Isso, vou anotar de vermelho já? Vermelho não. Deixa eu apagar aqui. Vamos anotar de preto para finalizar a questão. 1.504 calorias é igual a quê? Que é a quantidade de energia. Então, nós finalizamos a letra A. Por que nós fizemos todo esse processo? Para saber que são necessárias 1.504 calorias para que a temperatura dessa panela sofra uma variação de 80 graus Celsius na sua temperatura. Essa panela que tem uma massa de 200 gramas e um calor específico de 0,094 calorias dividido por grama vezes grau Celsius. Pessoal, era isso então. As próximas letras da questão aparecerão nos próximos vídeo exemplos.